Boa noite. Boa noite a todos. Todos podem me ouvir? Todos podem me ouvir? Eu preciso que vocês me digam se estão me ouvindo bem. Boa... Olá, Joelma. Tudo bem? Osana. Milinha, tudo bem, Mila? Diga se está me ouvindo bem. Coloque ok. Está me ouvindo bem? Tia Gisele. Muito bem, vamos começar. Primeira coisa, boa noite a todos. Eu me chamo Daniele Fernandes, faço parte da Casa de Francisco já faz algum tempo, sou conhecida como Tia Dani e colaboro na evangelização de infantil, na nossa querida educação. De tudo, eu quero deixar um abraço bem apertado a todos os evangelizadores da casa, a todos os evangelizadores de todas as casas espíritas nesse momento dessa pandemia que nós estamos passando. Agradecer a Simone Ivo, tá? Que me fez esse convite. Só ela sabe o quanto está sendo difícil trabalhar por vídeo. Só nós sabemos, né? Pois vamos começar. Eu queria, antes de tudo, fazer uma breve prece. Como tudo que nós iniciamos em toda a casa espírita, não seria diferente na casa de Francisco, para que nós possamos o comentário da noite de hoje. Pai de amor e bondade, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, queremos te pedir, Senhor, nesse momento, para que nós possamos ser conectados com a espiritualidade superior, que nós possamos ter sentimentos de paz, amor e fraternidade a todas as pessoas durante esse isolamento, a todos que se encontram em hospitais e principalmente para as nossas crianças. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. E ao final que nós possamos estar mais dispostos a cumprir o nosso dever para com que assim seja, paz e bem. Bem, o nosso tema de hoje é desafiador, porque amar os vossos inimigos é um tema um pouco difícil de comentar, mas esse tema é da montanha, tá certo? Jesus, como grande educador, veio nos repassar esse tema, essa forma magnífica que Jesus tinha de nos ensinar. E ele está no capítulo 5, nos versículos 43 a 47, que eu vou ler rapidamente para que nós possamos aqui utilizar da melhor forma esses 15 minutos, tá? Amai os vossos inimigos, retribui o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu também vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, e que se faz levante o sol para os bons e para os maus, que sofra sobre os justos e injustos. Porque se vos amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedam assim também os publicanos. Se apenas os vossos irmãos saudardes, é com que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem mais tanto quanto os pagãos? Digo-vos que sua injustiça não for mais abundante do que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E o item 2, ele veio falar da seguinte forma: se somente amardes o que vos amos, que mérito vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que os amam? Se o bem somente fizestes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz gente de má vida? Se vós emprestastes àquele que possais esperar mesmo favor,
Que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajulam dessa maneira ao oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande serei a vossa recompensa aos filhos dos Altíssimos, que é bom para os ingratos, até para os maus. Pois, sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E a passagem aqui é de Lucas, tá? Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36, está no nosso evangelho e também está na sua Bíblia. E eu vou começar fazendo 4 perguntas bem interessantes. A primeira delas, eu estou lembrando de uma amiga e companheira do nosso grupo mediúnico, quando ela diz assim: como assim? Você tem inimigo? Me responda, você tem inimigo? A segunda pergunta: se eu tenho inimigo, dá para amar esse inimigo? A terceira pergunta: quem são eles? Você reconhece cada um deles? Você sabe quem eles são? Você sabe onde eles moram? O que eles fazem? E a quarta pergunta: se eu tenho inimigos, nós estamos em guerra? É possível isso? Ainda existe guerra hoje em dia? Ainda existem duelos? Pois eu tenho mais algo, eu tenho mais uma frasezinha para que vocês possam ficar pensando. O amor, ele tem mão dupla. Você precisa se amar para ser amado. Grave essa frase, que eu vou retornar com ela mais daqui a pouco. Antes de tudo, eu preciso comentar com vocês algo que eu considero bastante importante, que é uma questão fluídica presente em cada um de nós. Para aqueles que estão vendo a primeira vez esse vídeo, eu vou explicar para vocês de uma forma bem didática. Existe a assimilação e a repulsão de fluidos, tá certo? Em diversas fases de nossas vidas, nós nos encontramos dessa forma. Algumas vezes nós assimilamos, outra vez nós temos uma certa repulsa. Como assim? Esses pensamentos que nós temos durante o decorrer do nosso dia são energias, tá? E algumas vezes num diálogo, numa conversa, num bate-papo com alguém, você se sente incomodado. Você percebe que não está concordando com aquele ponto de vista daquela pessoa. Pois eu te digo que aquele pensamento maldito por uma palavra mal colocada, ele pode realmente transtornar a vida de alguém. Gente, uma palavra, ela impressiona, ela influencia, ela pode desqualificar uma pessoa. Observem que muito trabalho feito durante uma vida inteira, ele pode ser danificado através de uma palavra. Mas ao contrário, com relação a essa assimilação, quando nós temos uma polaridade diferente, quando esse pensamento vem numa forma amorosa, numa forma benéfica, ela nos ajuda. Gente, é incrível, mas esse pensamento ele vem praticamente numa forma de um abraço. Ele pode levantar qualquer pessoa. Um pensamento bom em relação a alguém pode levantar aquele que está ao chão há muito tempo. Pensamento é energia, prece é energia, palavra é energia. Não se esqueçam disso. Mas agora, dando continuidade para que nós possamos entender que nós temos polaridades diferentes, que nós temos pensamentos diferentes, eu também vou te perguntar. Você sabe qual o significado da palavra inimigo? Pois eu fui procurar no dicionário, só para nós utilizarmos isso de uma forma mais didática. Inimigo é aquele que se encontra em oposição, aquele que se mostra hostil, aquele que é contrário, aquele que é adverso. Agora eu te pergunto, você tem realmente inimigos? Você tem adversários na sua vida? Me diga, do fundo do coração, você é aquela pessoa que guarda num caderninho algum nome de alguma pessoa que você tem mágoa? Precisamos ter cuidado com isso, porque isso é um ciclo. E esse ciclo é um ciclo de dor,
é um ciclo de sofrimento, é um ciclo que precisa ser quebrado. Observe bem, este ciclo, ele vem há muito tempo em sua vida, ele vai e ele volta. Quando você menos espera, esse ciclo retorna. E nós temos que entender que um grito, ele não pode ser retribuído com um grito. Uma agressão, ele não pode ser retribuído com uma agressão. O mal, ele não pode ser retribuído com o mal. Eu quero aproveitar aqui para ler um trecho do livro Pão Nosso, uma mensagem de Emmanuel, que diz da seguinte forma: Jesus recomendou auxiliarmos os mais cruéis, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera, paciente e fraternal, de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. Jesus já nos orienta há muito tempo, através de várias passagens, que é possível sim olhar com outros olhos para aquela pessoa a quem guardamos alguma mágoa. E eu volto àquela frase: para amar eu preciso ser amado. Mas existe aqui 2 pontos que são extremamente importantes. Uma delas, eu preciso reconhecer naquela pessoa, naquele desafeto, que ele tem suas limitações, ele tem pensamentos diferentes. Ele vem de uma educação construída no decorrer de toda a sua vida, que é pautada em algumas coisas que fez parte da sua educação. E principalmente com relação às suas convicções. E que nós precisamos reconhecer, nós precisamos entender e nós precisamos respeitar cada uma delas. Gente, respeito também é caridade. Se a gente conseguir entender cada um do nosso ciclo de amizades, cada um daqueles que fazemos parte do nosso trabalho, no nosso convívio familiar, nós vamos conseguir ter um bom relacionamento com cada um deles. E outra coisa, o silêncio também é dádiva. O silêncio também é uma prece. E eu quero voltar nesse ponto também para falar para vocês que no mesmo instante que eu consigo reconhecer as limitações desta pessoa, eu também preciso reconhecer as minhas. Porque no próprio instante que eu me conheço, eu me amo. E eu também tenho coisas que eu preciso mudar. Eu tenho minhas limitações, eu também tenho minhas convicções e eu também necessito fazer parte desse ciclo de mudança para me melhorar. Outra coisa, nunca é tarde para que você possa mudar. Quer seja na sua adolescência, quer seja na sua juventude, na sua idade madura ou na sua velhice. Sempre é tempo de mudanças. Sempre é tempo da gente tentar algo fazer diferente. Eu quero passar para vocês, porque às vezes nós somos nossos próprios inimigos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que nós podemos ser nosso próprio inimigo. E como é que eu seria meu próprio inimigo? Não reconhecendo que eu guardo mágoas, não reconhecendo que eu guardo rancor, não reconhecendo que eu tenho a necessidade de perdoar. Porque quando eu perdoo, eu consigo me libertar. E eu digo para vocês que a mágoa, ela não pode se transformar em rancor. Porque o rancor é um sentimento que aprisiona. É um sentimento que traz sofrimento. É um sentimento que traz amargura. E se nós deixarmos isso acontecer, vai gerar uma grande ferida dentro de nós. E em gerando essa grande ferida, isso vai nos adoecer. Vai fazer com que nós passamos para o nosso físico o que nós não queríamos que acontecesse nem com a gente, nem com as pessoas a quem amamos e nem tampouco com alguns desafetos. Então, eu tenho uma coisa para dizer para vocês.
é que é chegada a hora da gente não mais reagir a algumas coisas, de nós agirmos. Eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro deles, transforme-se. Você precisa estar o tempo inteiro atento às mudanças. Transforme-se. A segunda coisa, nós precisamos agir de forma diferente com relação ao seu desafeto, porque a sua dor pode impedir a sua capacidade de amar. A terceira coisa, tenha boas intenções. Bons pensamentos para com aquela pessoa. Tenha bons pensamentos para com aquela pessoa. Boas intenções. Queira sempre o bem para essa pessoa. Porque quando você ajuda, você será ajudado. Nunca me esqueci, há uns anos atrás, numa palestra, numa outra casa espírita, isso há uns 20 anos atrás, quando o palestrante fez a seguinte colocação: o bem que você faz a alguém não voltará para você pela mesma pessoa, porque o mundo gira. E em um mundo girando, a espiritualidade trabalha. No momento em que você precisar da ajuda, essa ajuda vai vir até você, não pela mesma pessoa, mas por outra pessoa completamente diferente e que em nenhum momento você vai estar esperando naquele momento. Então pense nisso. Se você tiver oportunidade de fazer algo por esse seu desafeto, faça. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe de fazer o bem hoje, esperando o amanhã. Não esqueça disso. E a fonte de inspiração para esse comentário de hoje não podia ser diferente, é Francisco de Assis. E eu quero, nesse momento, pedir a permissão de vocês para falar, aliás, para fazer uma prece que todos conhecem. E quem puder me siga, por favor. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, meu Deus, que me leve a fé. Onde houver trevas que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, Senhor, nesse momento de isolamento, de dúvidas, e todas as vezes em que se sentir só, se lembre que é morrendo que se volta para a vida eterna. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês por essa oportunidade, por estar aqui com vocês. Uma saudade imensa, uma vontade enorme de estar aí com vocês, de abraçar cada um. E essa hora vai chegar. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Que haja outras oportunidades em outros comentários. Paz e bem a todos e que assim seja. Muito obrigada pelos comentários de hoje, por todos terem nos assistido. Muito obrigada. Paz e bem a todos.